Olá, bem-vindas a este lugar de esperança a que chamamos Cordão de Raab. Estamos na terceira semana do Advento e hoje queremos bendizer aqueles a quem Deus declarou como benditos, incluindo aquela em cujo ventre Jesus cresceu, Maria. Vamos a isto? Vamos! E, portanto, para não perderem o que vai acontecer a semana que vem, não se esqueçam de ativar as notificações do YouTube, clicando no sininho. Partilhem este vídeo, deixem os vossos comentários. Os vossos comentários são muito importantes para nós sabermos como é que vocês estão, se têm alguma pergunta, se têm alguma sugestão. Subscrevam o nosso canal do YouTube, também temos o canal no Instagram. Então é assim, nós hoje queremos olhar para esse evento tão dramático e tão sobrenatural quanto foi a encarnação de Jesus, não é? Também vamos meditar sobre Maria, que na tradição protestante, que é a nossa, ela tem sido tantas vezes, eu arrisco-me a dizer, um tabu, ou pelo menos quase um tabu. Algo que nós não falamos com frequência para que não nos confundam, não nos misturem com algumas heresias, como por exemplo o marianismo, não é? Que um culto de superioridade espiritual feminina, que considera as mulheres semidivinas, moralmente superiores e espiritualmente mais fortes do que os homens, que supõe que as mulheres têm uma capacidade assim infinita de humildade e de sacrifício. Era bom, não é? Mas não temos, não. Ora bem, esta ideia acabou, no meu entender, por penetrar no catolicismo de Roma, em que se crê que Maria nunca morreu, antes ascendeu aos céus como Jesus. Há até um feriado que é exatamente o da ascensão de Maria, não é? Que ela é corredentora com Cristo na obra da nossa salvação e que é, assim, a mediadora por excelência da relação entre os crentes e Jesus, e é a ela que nós devemos dirigir as nossas orações. Ouvi isto durante muito tempo. Como se entende, não é essa a perspectiva que a Bíblia nos permite ter em relação a Maria, a quem ela era e a quem ela é. No entanto, Stella, com o nosso descaso em relação a essa figura que foi, de facto, a mãe de Jesus aqui na Terra, nós se calhar arriscamos-nos a perder alguma coisa, a fazer como dizem os ingleses, deitar fora o bebê com a água do banho, não é? Eu cheguei a ver algumas pessoas reagirem tão violentamente à menção do nome Maria que quase faltava, de facto, amaldiçoar esse nome. E nós não temos essa liberdade, não devemos fazê-lo de todo, não é algo bom, porque temos de reconhecer que Deus a abençoou de uma maneira única Sim. na história da humanidade. Isto temos de reconhecer. Imagina, tu teres a honra de abrigares no teu corpo o Filho do Homem, que seria também o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Imagine-se algo assim. E olha, se calhar mesmo para abrir assim com chave de ouro, podemos começar por ler a anunciação do anjo a Maria, que está lá em Lucas 1, 30 a 33. Podes ler, Stella? Sim. Não tenhas medo, Maria, pois fostes abençoada por Deus. Ficarás grávida e terás um filho a quem vais pôr o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Deus Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono do seu antepassado David. Governará para sempre os descendentes de Jacó e o seu reinado não terá fim. E como nós temos hábito às vezes de ver o que as outras versões dizem em relação ao pois foste abençoada por Deus, que é a BPT, a Almeida Revista e Corrigida diz porque achaste graça diante de Deus, e a NVI diz agraciada por Deus. E aqui nós vemos o ponto central desta bênção sobre Maria, que não foi por ela ser a mãe do menino Jesus, mas sim que este menino Jesus a salvaria também dos seus pecados. E isto estende-se a todos aqueles que creem nesta bênção. Não é? Nós vemos aqui a iniciação de Deus a abençoar Maria, não é? De uma forma especial, como tu disseste. Lembrando que a salvação veio para todos os povos, mas veio também para Maria. Lembram-se do que está escrito em Mateus 1, 21? Eu vou ler. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Estes, a que estamos aqui a referir-se, aqui em Mateus 1, 21, como Maria, são benditos e benditas, porque como Maria também creram e hoje creem no Senhor. Nós temos esta tendência da adoração da bênção errada neste texto. E não é só de agora.
já quando Jesus estava a ministrar, já quando Jesus estava a ensinar o povo, esta tendência errada de adorar a bênção errada já aconteceu. E então eu vou ler Lucas 11, do versículo 27 a 28, em que isto aconteceu, e nós vamos ver qual é a resposta de Jesus para isto. Ora, aconteceu que, Ok. ao dizer Jesus estas palavras, uma mulher que estava entre a multidão exclamou e disse-lhe: Bem-aventurada aquela que te concebeu e os seios que te amamentaram. E então Jesus, em resposta, disse: Antes, bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Então Jesus, com esta resposta, ele está a proteger a verdadeira bênção de Maria e também está-nos a proteger da idolatria, de errarmos o ponto central desta bênção tão especial que está sobre Maria e também sobre nós, de que vem a salvação, que é Jesus, que salva Maria e salva-nos a nós, portanto, ela bendita e nós benditos e benditas porque cremos em Jesus. Profundo conhecedor do coração humano, sabia bem como iria ser difícil para muitos de nós resistirmos a essa tentação de idolatrarmos Maria e de a venerarmos e darmos uma honra que só pertence a Deus, não é? Portanto, foi, como sempre, tudo o que Jesus diz mostra o seu conhecimento sobrenatural, o seu conhecimento perfeito de todas as coisas. Ou seja, nós estamos a dizer é que não se, esta bendita sejas, não é? Não se trata da mulher e da Maria, mãe de Jesus, mas da fé que ela mostrou ter. E que haveria de a salvar, como tu disseste, a ela e a todos aqueles que crescem. E repara, o verbo que Jesus usa, guardar, é o mesmo que se usa em Lucas 2,19 e depois mais tarde em 2,51, que diz: Maria guardava todas estas coisas, conferindo-as em seu coração. Ela escutava e guardava. Como Jesus disse vez após vez, a fé é que te salva, não é a tua filiação terrena. Olha, tu na semana passada tu leste uma das profecias de Isaías, em Isaías 7, que se destinava, de facto, naquele momento assim imediato, era um encorajamento para o rei Acaz. No momento imediato era isso que era. Mas, como muitas outras palavras dos profetas do Antigo Testamento, as profecias que traziam eram muitas vezes para um momento imediato ou próximo, mas também bem lá mais para a frente, não é? Neste caso quase 800 anos mais tarde, remetendo para o nascimento de Jesus. Aliás, os evangelistas não tiveram dúvidas nenhumas de que era a isto que Isaías se referia, que estava a falar desse nascimento em Belém, essa virgem que teria um filho, dá-lhe ao nome de Emanuel. E aqui às vezes as pessoas dizem, mas espera, o nome que foi dado não foi Emanuel, foi Jesus. Então como é que podem dizer que isto é uma profecia cumprida? Que isso não seja motivo para descrença da nossa parte, não é? Apesar de o nome que foi anunciado a Isaías ser Emanuel e a Maria Jesus, veja-se os significados dos dois nomes. Emanuel quer dizer Deus conosco e Jesus quer dizer Javé é salvação. Então, é verdade que Deus habitou conosco aqui, enquanto esteve aqui na Terra, Jesus habitou conosco. E Deus continua a habitar conosco depois, desde o derramar do Espírito Santo. E é verdade também que Jesus é o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. E esse sacrifício de Jesus trouxe-nos salvação, já veio a salvação. Então os dois nomes são complementares, um não se anula ao outro. É quase como se fosse um título de Jesus, Emanuel, Deus conosco. Sim, é isso mesmo, Adelaide. E aqui nesta leitura que nós fizemos do Novo Testamento, encontramos o ápice de todas as promessas do Velho Testamento. Finalmente, o anúncio no nascimento em carne do tão esperado Messias, o prometido Redentor do povo de Israel. Desde a Antiguidade, e este anúncio é feito a alguém nada esperado. Estamos a falar de uma jovenzinha, uma adolescente, que estava comprometida a casar com José. E lembrar que um noivado, naquele contexto daquela época, era igual ao casamento. Portanto, eles Pois. seriam considerados um casal casado. Não é como hoje em dia, que o noivado não necessariamente significa que estás casada, não é? Mas naquele tempo Claro. era como se eles estivessem casados. Então, este anúncio é chocante, em primeiro lugar. Imaginem, esta jovenzinha a receber este anúncio: eu vou dar à luz ao Filho de Deus, que vai reinar como rei para sempre, e eu sou virgem. Imagina o choque. E também pensar nos sentimentos humanos que estariam a passar no coração dela, de confusão, incerteza, de medo. Mas a sua resposta à graça de Deus e à provisão de Deus é de fé.
não é? Nós vemos mais para frente que ela responde com muita fé. E porquê, Adelaide? Será que Maria era a mais especial entre as miúdas daquela época, daquela terra? Será que Deus a escolheu porque ela era a mais bonita? Hum. Será que ela era a mais bem comportada, a melhor aluna? Não. Não, não foi isso. Não. Mas nós podemos ler, no texto está explícito. Maria foi escolhida porque Deus a abençoou. Porque achou graça diante de Deus. Ela foi agraciada por Deus. Nós lemos isso no versículo 30. E isto mostra-nos mesmo a iniciativa de Deus para conosco, para com Maria, e a expressão completa desta iniciativa está em Cristo. E é Deus, através de Cristo, que nos capacita a responder com o tipo de fé que Maria respondeu. Deus capacitou Maria para ter a resposta que ela teve. E Deus também nos capacita a nós a responder à palavra de Deus com esta fé. E é isto que traz prazer e glória a Deus. Eu vou ler Efésios capítulo 2, de 1 a 10. Na verdade, eu vou focar mais no versículo 8 a 10. Efésios 2. Depois vocês podem ler em casa, dos versículos 1 ao 10, para ler o texto em completo. Mas eu vou ler só o versículo 8 a 10 para mostrar esta convicção que nós temos, que é a iniciativa de Deus. E diz o seguinte: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus, de antemão, preparou para que andássemos nelas. Então, não podia ficar mais explícito, não é? Não temos desculpa nenhuma para não entender como as coisas são de acordo com Deus. Maria foi salva pela fé, não por não ter pecado. Aliás, não nos confundamos com o termo virgem, não é? Virgem, jovem. Esse termo não quer dizer que se é inocente, que se é pura. Atenção, não ter tido relações sexuais não torna ninguém inocente nem puro. Ela foi salva e foi escolhida, foi agraciada, como tu estavas a dizer. Porquê? Porque Deus é bom. Não é por ela ser boa, não é por ela ser justa, não é por ela ser perfeita, como tu referiste. Não é nada disso. Deus desejou escolher a Maria. Foi essa a vontade de Deus. Cumpriu-se desse modo. Mas pensando nesse momento da anunciação, é assim, é verdade que nada prepara um comum mortal como era Maria para receber tal notícia. Não é? Nós nem podemos declarar que compreendemos perfeitamente esse mistério, de facto, da encarnação. Aliás, em Lucas 1, logo aí, Maria é tão cândida que ela coloca a pergunta muito diretamente, ela não se contém, não é? Vejam os versos 34 e 35 do primeiro capítulo de Lucas. Diz assim: Maria perguntou então ao anjo: como é que isso pode ser se nunca tive marido? Muito diretamente, olha, eu não tenho marido, no sentido que eles no noivado não tinham relações sexuais, não é? Mas estavam já prometidos, estava selado, digamos assim, a união. Eu nunca conheci homem, nunca tive marido, como é que isso vai acontecer? É a pergunta que Maria coloca muito candidamente. E o anjo respondeu-lhe, diz o texto: o Espírito Santo descerá sobre ti, e o poder do Deus Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, o que vai nascer é santo e será chamado Filho de Deus. É simples, não é? É um processo descrito de um modo tão singelo por este anjo que, está bem, compreendo, a sombra do Senhor vai descer sobre mim e em mim vai ser formado, gerado o Filho de Deus. Atenção, é que já há tantas heresias que surgiram por causa desta ideia de que Jesus era assim um tipo de X-Men, assim meio homem, meio Deus, assim com um ADN alterado, um alien, quem sabe, não é? Também há quem acredita isso. O que era um espírito que tinha apenas vamos chamar-lhe um revestimento, estava revestido de carne, mas na verdade ele era um espírito. Ou que era o arcanjo Miguel, também há pessoas que acreditam nisso. Ou até que era apenas uma das três faces de Deus. Os que não acreditam na Trindade, não é? Descrevem Deus, de facto, como sendo um só Deus, mas entendem que o Espírito Santo, o Pai, e Jesus são como se fossem três facetas de Deus, e não é isso que nós queremos e não acreditamos que seja isso que a Bíblia diz. Então, mas como é que nós podemos começar sequer a mastigar esta ideia de que Jesus era 100% homem, completamente homem, e 100% Deus? O que é que tu nos podes dizer? Bom, estamos a falar da encarnação de Jesus. E sabes, nesta época de Natal, em que as pessoas estão a celebrar, em que as pessoas estão a festejar, eu acho que elas nem têm a ideia
que estão mesmo a celebrar é a encarnação, que é este milagre central na história de todos os milagres. O Verbo, Deus, se fez carne e habitou entre nós. Deus se fez homem e habitou entre nós. Através de uma concepção espiritual, sim, o homem, Jesus de Nazaré, e o Verbo não deixou de ser Deus. Aquele bebê naquela manjedoura humilde era sim totalmente homem, humano, e totalmente Deus, divino. Então, a humanidade de Jesus deve ser vista na sua integralidade. Ele era homem, tinha um corpo, tinha mente, tinha emoções, vontade, mas sem deixar de ser Deus. É isto que é a encarnação. Portanto, estas duas características, a humana e a divina, não são mutuamente exclusivas. Não podemos olhar para elas como duas coisas diferentes, neste caso. Jesus não teve de escolher ser humano e abandonar a sua divindade. Não, não foi isso que aconteceu. Jesus exerceu ambos. A palavra eterna encarnou. E eu gostaria de ler o que Wayne Grudem, um teólogo da nossa época, um teólogo americano, escreveu sobre a encarnação. Olhem o que ele disse. Deus, em sua sabedoria, ordenou uma combinação de influência humana e divina no nascimento de Cristo, de modo que sua humanidade plena fosse evidente para nós a partir do facto do seu nascimento humano comum de uma mãe humana e a sua plena divindade fosse evidente desde o facto da sua concepção no seio de Maria pela poderosa obra do Espírito Santo. E agora eu vou ler o que João Calvino, o teólogo e reformador francês do século XVI, no seu livro Institutas da Religião Cristã, ao comentar sobre a encarnação. Vamos ver o que Calvino disse. Pois mesmo que a palavra, em sua imensurável essência, se unisse à natureza do homem em uma pessoa, não imaginamos que ele estivesse confinado nela. Aqui está algo maravilhoso. O Filho de Deus desceu do céu de tal maneira que, sem sair do céu, ele foi nascido no ventre da Virgem, andou pela terra e foi pendurado na cruz. E sendo assim, ele continuamente encheu o mundo, assim como havia feito desde o início. Então, na estimativa de Calvino que eu acabei de ler, a encarnação de Deus em Cristo não foi só uma saída do céu ou uma descida. Não. Isto foi uma extensão. Interessante, não é? Ou seja, na opinião do Grudem, Jesus tinha de ser homem, pois nasceu de uma mulher, e tinha de ser Deus, porque não é possível que uma mulher conceba, dê à luz, sem que o homem deposite uma semente, não é? Portanto, tem que ser obra do sobrenatural, de Deus. E Calvino diz que não deixou de ser Deus, não é? Não deixou uma parte, vamos dizer, deixou o céu, como tu disseste, como ele diz, não deixou o céu para vir à Terra, deixando de ser Deus, antes a sua natureza se estendeu e perpassou a carne de Jesus, o Filho de Maria, o homem. Mas crer em algo tão radical tem tremendos custos, não é? Só pode ter. E podia tê-los tido ainda mais para Maria se um anjo de Deus não tivesse impedido o seu noivo, José, de a abandonar, não é? Como encarar então esta jovenzinha adolescente que foi tão obediente a Deus que literalmente lhe entregou a sua vida para que o Salvador viesse ao mundo num bebê que era gente e que era Deus, porque ela podia ter tido consequências terríveis dela. É verdade. Vamos ver aqui a resposta de tanto Maria e de José. Bom, em primeiro lugar, o anúncio que é feito a Maria, como nós já conversamos, foi um anúncio chocante, carregado de sentimentos de confusão, de incerteza, de medo, não só para Maria, mas também para José. Porquê? Porque algo muito maior e fora do entendimento de José e Maria iria acontecer. E é algo que até mesmo hoje ultrapassa o nosso entendimento. É difícil de entender isto. Mas a encarnação é algo que não é para ser analisado, mas é para ser maravilhado, adorado. É algo tão divino, tão miraculoso, tão grandioso. Claro que para Maria e para José e para nós é mesmo algo que deve ser encarado com fé e maravilhado em adoração. E então Maria responde dessa forma. É um anúncio chocante, mas ela responde a esta graça de Deus com fé. Olha o que está escrito em Lucas 1,38. Então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra.
Como eu já disse, para José o anúncio também foi chocante. Tanto que ele, apesar de ser um bom homem, que nós sabemos que ele era, ele decidiu deixá-la secretamente. Mas, olhem o que Mateus 1, 20 e 21 diz. Enquanto José ponderava estas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. E então a resposta de José, que nós podemos ler é no versículo 24 e 25. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Então, tanto José quanto Maria encararam este anúncio com fé, Adelaide, e obediência, porque Deus, com a sua graça, os capacitou para receberem esta boa nova de salvação, tanto para eles os dois, como para todos os povos, como disse o anjo. A encarnação de Cristo realmente proclama a grandeza desta narrativa de salvação para todos os povos, na plenitude de Deus, para a plenitude do homem. E é por isso mesmo que o Natal tem de continuar a ser celebrado com festa, com alegria, como tu disseste, porque faz todo o sentido, é algo absolutamente maravilhoso. Mas a minha pergunta também é, Adelaide, e nós hoje? Estamos em dezembro de 2020. Qual é a nossa expectativa? Onde é que está a nossa fé? Adelaide. E Pois é. então, antes de entrarmos para especulações, para questões pragmáticas, eu quero ler o que Jesus disse naquele episódio da incredulidade de Tomé, que tu já citaste, em João 20, 28. Então vou deixar como resposta a essa pergunta as palavras Muito de bem. Jesus. E Jesus disse-lhes: Porque me viste, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. É verdade. Bem-aventurados os que não viram e creram. E sem dúvida que Jesus estava a falar de mim e de ti, não é, Stella? Nós não vimos nem a chegada do bebê Jesus, nem vimos a ressurreição assim com estes olhos. E, no entanto, pela graça de Deus, como nós falámos há bocado em relação a José, pela graça de Deus, não pelo nosso raciocínio lógico maravilhoso, pelos cursos de teologia que possamos ter, mas pela graça de Deus podemos acreditar. Estamos quase a terminar, não posso deixar de mencionar esse cântico muito conhecido na Bíblia, que já deu origem a belíssimas peças musicais, clássicas e contemporâneas. Falo do Cântico de Maria, também chamado por causa da tradução em latim Magnificat, ou Magnificat. É uma oração espontânea de Maria, e nós podemos, se calhar, ter como essa oração como um template, vamos dizer, das nossas orações, porque se nós olharmos para essa oração, e eu convido-vos a lerem-na, ela glorifica o Criador, ela manifesta a predileção de Deus pelos mais humildes de coração, não é? E, por fim, a lembrança de que Deus cumpre sempre as suas promessas. Por isto, nós podemos também ver em Maria um exemplo de uma mulher piedosa, mas também uma pecadora, como qualquer outro dos discípulos de Jesus. E, sabendo isso, eu quero dizer que dar honra a Maria por ter aceitado que nela se fizesse a vontade do Senhor é bom. É bom reconhecer. Deus disse: Bendita és. Então nós também devemos dizer bendita és. Aliás, porque lembro-me sempre desta passagem em Isaías que diz: como são formosos sobre os montes os pés do mensageiro que anuncia a paz, que traz a boa nova, que anuncia a salvação, que diz a Sião: o teu Deus reina. E de facto Maria também teve esses pés, mais até do que no momento do nascimento de Jesus, naquele momento depois lá em Atos, quando a coisa apertou, quando a coisa dificultou, aí é que se mostrou que, de facto, ela era uma mulher piedosa, que tinha perseverado, apesar de tudo aquilo que tinha sido testemunha, de todas as razões que teria para desanimar, ela, de facto, conseguiu, com a ajuda daqueles que cuidaram dela também, humanamente falando, temos de reconhecer e ver que esse cuidado que os discípulos tiveram por Maria, cuidando dela e de outras mulheres e viúvas que faziam parte do ministério de Jesus, nesse cuidado que nós também podemos ter e que às vezes desprezamos e não pensamos nele do modo que deveríamos pensar, que é o cuidado que nós poderemos ter para e com os irmãos da Igreja. Então, aqui no Cordão de Raab, na primeira semana do Advento, a nossa palavra de ordem foi vigiai, Jesus vem outra vez. Na semana passada deixamos a palavra esperai, com expectativa e desejo de ver Jesus voltar. E esta semana nós queremos dizer bendizei,
o teu Deus, pois Ele usa quem quer. Deixamos-te com as palavras de Deus transmitidas por Paulo na primeira carta aos Coríntios, dos versículos 26 a 31. Irmãos, pensem no que eram quando foram chamados por Deus. Do ponto de vista humano, não eram muitos os sábios, os poderosos ou os da alta sociedade. Pelo contrário, Deus escolheu aqueles que os homens tinham por ignorantes para envergonhar os sábios e aqueles que os homens tinham por fracos para envergonhar os fortes. Deus escolheu os que no mundo não têm importância nem valor para deitar abaixo os que parecem importantes. Assim, ninguém se pode orgulhar diante de Deus. Ele é que vos deu vida em união com Cristo Jesus, que se tornou para nós a sabedoria e a justiça que vem de Deus, e que nos consagrou a Ele e nos libertou do pecado. Deste modo, e como diz a Sagrada Escritura, aquele que quiser enaltecer-se, que o faça no Senhor nosso Deus. Adelaide, vamos orar para que isto se torne claro dentro dos nossos espíritos. Vamos sim, Senhor. Precisamos todas disto. Amém. Querido Deus e querido Pai, nós vimos a Tua presença, Senhor, em espírito de união, Senhor, em espírito de adoração a Ti, Senhor, por aquilo que Tu és, por quem Tu és nas nossas vidas, Pai. Damos-te graças porque Tu, de facto, Te agradas do coração humilde. Tu não precisas, Senhor, das nossas altas posições, da nossa alta educação, Senhor, da nossa capacidade de oratória, Pai, dos nossos intelectos superiores, Senhor. Pelo contrário, Pai, Tu usas quem Tu queres, Senhor. Tu agradas-te de fazer a Tua vontade, Senhor. E Tu escolhes, Senhor, às vezes os mais pequeninos, os mais humildes, aqueles que nós não escolheríamos humanamente, Senhor. E eu oro para que no espírito de cada uma de nós, de mim, da Stella e daquelas que nos ouvem, Senhor, esta verdade ganhe raiz, Senhor, verdadeiramente, de que Tu Senhor, és o Deus que se compraz, Pai. És um Deus misericordioso, és um Deus que está perto daqueles que estão oprimidos, daqueles que estão sobrecarregados, Senhor, daqueles que sofrem. Pai, Tu és um Deus que escuta as súplicas daqueles que estão a ser alvo de perseguição, Senhor. Tu és um Deus que, como disse a Agar, Senhor, és o Deus que vê. Mesmo aquilo que mais ninguém conhece, Senhor. Tu és o Deus que vê. E eu oro para que nós estejamos a cada dia, Senhor, mais conscientes de que Tu nos vês, Pai. De que Tu nos vês, de que Tu cuidas de nós, que o Teu Filho Jesus não veio ao mundo em vão, Senhor. Ele veio para trazer salvação. Senhor, ajuda-nos a crermos nisto, Senhor. A crermos, a vigiarmos, Senhor, a perseverarmos, a exortarmos uns aos outros, a bem dizermos a Ti e também àqueles a quem Tu escolheste, Senhor, para irem à nossa frente, aqueles que têm feito tantos sacrifícios, Pai, para que a Tua palavra seja ouvida. Pai, dispõe os nossos espíritos, Senhor. Que nós em todas as coisas Te procuremos, busquemos a Ti primeiro. Não, Senhor, não nos deixemos enganar pelo nosso coração idólatra, Senhor, que procura sempre coisas palpáveis para adorar, Senhor. Ajuda-nos a entendermos que somos bem-aventuradas de facto, Senhor, porque Tu nos agraciaste, Pai. Damos-Te graças por isso, no nome de Jesus. Amém. Amém. Stella, para a semana temos o nosso último episódio do Advento. Yay! Já vai ser a semana do Natal mesmo, não é? Sim. Então, que essa preparação, que essa caminhada até ao Natal seja uma de bênção, seja uma de alegria, seja uma de esperar, de vigiar, de bem dizer o nome do Senhor. E é isso que desejamos para todas vós e para todos vós, não é? Todas as famílias que nos assistem. E é isso aí. Ficamos à vossa espera. Deus nos abençoe e até breve aqui do Cordão de Raab. Tchau, até para a semana.